Olá, meus amigos. Hoje nós estamos iniciando o nosso novo quadro que se chama Café com Mauro. Tenho aqui o meu café aqui do meu lado e eu queria agradecer imensamente pela oportunidade que o programa Ampliando a Consciência, dentro do projeto Acolher Perdas e Luto, está nos oferecendo. Não é para a gente poder trazer para todos vocês alguma coisa a mais da espiritualidade, para que a gente possa perceber e possa aprender como a espiritualidade faz parte do nosso dia a dia e está cada vez mais próxima, ou até mesmo mais próxima do que a gente mesmo imagina. Não é? Esse é o verdadeiro sentido de trazermos a espiritualidade para dentro de nós, não é? Para que a gente possa absorver e colocar dentro do nosso coração. É trazê-la na vivência dos nossos dias, na vivência de cada minuto da nossa vida. Eu queria começar esse programa, e foram vários pensamentos, na verdade, e a gente chegou à conclusão de que nós poderíamos começar o nosso quadro com as leis divinas, que são as leis naturais, as leis de Deus. Então eu trouxe para vocês nesse primeiro programa uma pergunta: lei divina ou lei natural? O que é? Porque muitos de nós, talvez a gente ouça falar aqui e ali sobre leis divinas, sobre leis de Deus, sobre leis naturais e não sabe, não é? Então, o que é a lei divina, a lei natural? Ela é a lei de Deus. Eu trouxe algumas anotações para a gente ver como é que se deve entender isso, né? Então, a lei natural é a lei de Deus, porque ela é única e verdadeira para que nós possamos alcançar a nossa felicidade. Então, essa lei divina é mais ou menos o nosso traçado para que a gente possa permanecer nela, para que a gente possa alcançar a felicidade que a gente almeja. Nós não vamos falar de felicidade porque isso vai ser num outro programa, mas é mais ou menos isso. Eu costumo chamar, para ficar bem fácil e trazer bem simples para nós, eu costumo chamar como o tracejado daquele mapa do pirata que leva ao baú, né, que está cheio de ouro. As leis divinas, elas são esse tracejado, esse caminho que vai nos levar à felicidade, como eu falei. Uma vez que a gente não tenha esse mapa ou se afaste desse mapa, fica um pouquinho mais complicado, mais desafiante, muitas vezes, a gente conseguir chegar a esses momentos de felicidade ou a essa felicidade. Nós nos afastamos de Deus quando nós nos afastamos das leis de Deus. Não é? Então, isso seria a lei divina, para que a gente possa entender como isso. Né? E ela, normalmente, ela vai abranger esse lado moral que a gente sempre fala. O lado moral é o lado onde a gente se desenvolve espiritualmente. É isso que a gente vai trazer. Cada uma delas, porque essa lei divina é um conjunto de pequenas coisas, um conjunto que a gente costuma dividir em 10 leis diferenciadas, como se fossem subgrupos, não é? Mas a gente vai entender um pouquinho mais disso. Agora, existe uma pergunta que eu até trago, que é do Livro dos Espíritos, que fala assim: é dado ao homem se aprofundar nesta lei de Deus? O que é que vocês acham? Eu diria que sim, né? Porque nós vamos viver essas leis, nós vamos viver essa lei natural durante toda a nossa vida, mas eu diria que isso vai ser aos poucos. Isso vai ser vagarosamente, isso vai acontecer devagar. Então eu acredito que numa existência nós não vamos conseguir perceber e atingir e conhecer a profundidade dessas leis de Deus, dessa lei divina ou natural. Vai ser de pouco a pouco que a gente vai tomar contato com cada uma delas. E trazê-las quanto mais perto da nossa vivência, melhor. Onde é que estão, então, essas leis? Onde é que está essa lei natural quando a gente fala dela? Como é que a gente sabe que a gente está nela, se a gente está perto, se a gente está longe? A lei natural, ela foi escrita na nossa consciência, quando da nossa criação. E aí a gente vai falar de outros assuntos também que a gente pode trazer, e a gente vai ter em outras aulas do Ampliando também, mas quando da nossa criação como princípio espiritual, nós fomos criados por Deus e em nossa consciência, ainda como princípio espiritual, Ele colocou, Ele escreveu, Ele assinou na nossa consciência com as leis naturais, não é? Que é essa lei divina que a gente falou. Então isso vai acontecendo aos poucos, nós vamos tendo contato no decorrer do nosso processo evolutivo, nós vamos tendo contato com essas leis cada vez mais. Né? E essa lei natural, quando nós percebemos que ela faz parte
de nós, que ela faz parte da nossa vida, essa é a melhor coisa que pode acontecer. Porque aí a gente começa a enxergar a lei natural, a ação da lei natural, a ação de cada uma delas, desse subgrupo que falamos, dentro do nosso dia a dia. E aí é que começa a ficar bom. Porque aí a gente vai percebendo da nossa responsabilidade, da nossa vontade, do nosso esforço em nos aproximarmos delas cada vez mais. Então nós começamos a descobrir, encontramos o mapa, não é, da vida e começamos a seguir então aquele tracejado. Algumas vezes a gente vai resvalar em alguns desvios, a gente vai achar que vai mais rápido ou vai mais devagar, nós vamos nos afastar um pouquinho delas, vai ficar mais desafiador, como eu falei. Quando isso acontecer, porque acontece em cada vida da gente, na nossa vida, acontece em cada momento da vida da gente, em alguns deles, nós vamos então perceber, e temos a capacidade de perceber, que é o mais interessante, que nós estamos nos afastando da lei divina. De algum modo, nós estamos nos afastando de Deus, que é a lei divina. Então nós precisamos de quê? Parar tudo, acalmar o coração e olhar em volta e perceber onde é que está o caminho de volta para que eu me aproxime de Deus. E aí então eu me aproximo novamente daquele tracejado e começo a caminhar nele, vivendo as consequências de tudo que eu fiz quando eu me afastei dessas leis divinas, não é? Mas vivendo essas consequências dentro do caminho certo agora, com mais consciência, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. A gente pode falar para vocês que eu trouxe para vocês saberem, como eu falei no começo do quadro, que nós vamos falar um pouquinho de cada lei a cada semana, não é? Eu já dei uma ideia para vocês do que é a lei divina ou lei natural. Que nada mais é do que esse conjunto de leis que a gente meio que dividiu, né? A gente que diz, na verdade, né, o livro dos Espíritos faz isso para a gente, divide isso tudo em 10 diferentes leis, que são exatamente, eu vou dizer para vocês, as leis de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, aqui engloba todas elas, lei de justiça, amor e caridade. São 10 programas que nós vamos falar de cada uma delas, trazendo um pouquinho onde é que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso momento, nos nossos dias, porque o nosso dia é composto de 24 horas e talvez nós tenhamos muitas chances de aplicar todas essas leis, ou seja, a lei divina, a lei natural, na nossa vida. E é aí que a gente se aproxima de Deus, e é aí que a gente se descobre filho dele, e é aí que a gente percebe que é capaz, que pode fazer, como disse Jesus, tanto quanto ele, ou mais do que ele. Este é o processo evolutivo. E para entrar nele de cabeça e com consciência, juntinho com a lei natural, fazendo dela parte da nossa vida. Isso é a lei divina, isso é a lei natural. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir no YouTube, no Ampliando a Consciência, a gente está aqui sempre, e em todas as nossas redes sociais, como sempre. Vamos juntos, programa Ampliando a Consciência, trazendo a capacitação e o estudo para cada um de nós nas nossas vidas. E até quarta-feira que vem.